Em 1921, um garoto de 14 anos estava arando um campo de batatas em Idaho, nos Estados Unidos, quando teve uma ideia que mudaria a história da comunicação humana. Olhando para as linhas paralelas que o arado deixava no solo, Philo Farnsworth imaginou algo que nenhum cientista adulto havia conseguido resolver: como transmitir imagens em movimento através de sinais elétricos. Ele imaginou um feixe de elétrons percorrendo uma imagem linha por linha, da mesma forma que o arado percorria o campo, e depois reconstruindo essa imagem em outro lugar, ponto por ponto. Meses depois, ainda no ensino médio, ele desenhou o conceito completo nas lousas da sala de aula para o seu professor de química, Justin Tolman. Tolman guardou aquele esboço. Ninguém imaginava na época que aquele desenho de um adolescente se tornaria peso crucial numa das maiores disputas judiciais da história da tecnologia. Bem-vindos a uma nova série aqui do canal, Os Gênios que o Mundo Tentou Calar. Em cada episódio, vamos conhecer uma pessoa que mudou a sua vida de um jeito que você provavelmente nunca soube e o preço pessoal que ela pagou por isso. Hoje, o homem que inventou a televisão. Sim, a TV que você tem em casa. E spoiler, você nunca ouviu o nome dele. Aos 20 anos, Farnsworth conseguiu convencer investidores a financiar suas pesquisas. Ele se mudou para São Francisco e montou um pequeno laboratório para testar suas ideias. Em 7 de setembro de 1927, ele finalmente conseguiu transmitir a primeira imagem eletrônica da história. Uma simples linha reta, captada por uma câmera e exibida em outro aparelho na mesma sala. O dispositivo que capturava a imagem foi batizado de Image Dissector, um tubo que convertia luz em sinais elétricos, ponto por ponto, exatamente como ele havia imaginado na fazenda. Farnsworth tinha apenas 21 anos. Em poucos anos, ele havia ido de um adolescente desenhando em lousas escolares a deter a patente de um sistema completo de televisão eletrônica. Com este tubo de raios catódicos, finalmente conseguimos transmitir imagens em movimento. Mas o sucesso técnico chamou a atenção de alguém muito mais poderoso do que ele: o presidente de uma das maiores corporações de comunicação dos Estados Unidos. O futuro da comunicação está aqui, e nós estamos liderando a investida. Nossos investidores esperam nada menos que o sucesso total. David Sarnoff era presidente da RCA, a maior fabricante de rádios dos Estados Unidos. Ele queria controlar também o futuro da televisão, e Farnsworth era um obstáculo no caminho. Em 1931, Sarnoff foi pessoalmente visitar o laboratório de Farnsworth, em São Francisco. Ele ofereceu $100 mil, uma fortuna na época, por todas as patentes do jovem inventor. Então, este dispositivo pode realmente mudar o jogo? Sim, senhor. Imagine o potencial. Impressionante, realmente impressionante. Parabéns. A condição era clara. Farnsworth teria que se tornar funcionário da RCA. Ele recusou. Ele queria manter o controle da sua própria invenção. Eu quero continuar controlando minha própria invenção. É preciso ser empregado da RCA. Não posso aceitar isso. Não há outra opção. Frustrado com a recusa, Sarnoff recorreu ao departamento jurídico da RCA. Em maio de 1932, a empresa abriu um processo alegando que a patente de Farnsworth violava um pedido anterior de outro engenheiro. Esse outro engenheiro era Vladimir Zworykin, contratado pela própria RCA. O problema: ninguém conseguia comprovar que ele havia, de fato, construído um protótipo funcional antes de Farnsworth. A RCA tem o orgulho de apresentar o futuro do entretenimento doméstico. É verdadeiramente uma maravilha da ciência moderna. Eu preciso explicar isso direito. Na lei de patentes da época, não bastava ter a ideia primeiro. Era preciso provar que você construiu algo que funcionava. A RCA apostou que conseguiria provar isso para Zworykin. Spoiler, não conseguiram, mas isso não significa que a batalha terminou rápido. Para vencer o processo, os advogados de Farnsworth precisavam provar que ele havia concebido a ideia da televisão eletrônica antes mesmo de Zworykin registrar sua patente, em 1923. Foi quando alguém lembrou. O professor de química do ensino médio
Justin Tolman, ainda guardava o esboço que o garoto de 14 anos havia desenhado na lousa, anos antes. Tolman viajou até o tribunal e testemunhou: sim, aquele desenho era de Farnsworth, e sim, ele havia explicado o conceito completo de transmissão eletrônica de imagens, anos antes da patente da RCA. Senhores, esta prova é vital. Ela demonstra, sem sombra de dúvida, a verdade do meu testemunho sobre o que aconteceu naquela noite. Em 1934, um juiz decidiu a favor de Farnsworth. O esboço de um adolescente em uma sala de aula de Idaho havia derrotado o departamento jurídico de uma das maiores empresas do país. Mas vencer no tribunal não significou vencer na vida real. A batalha já havia consumido anos, recursos financeiros e a saúde do jovem inventor. Eu venci, mas a que custo? A vitória tem um gosto amargo hoje. Estou tão cansado e o silêncio é ensurdecedor. Mesmo derrotada na justiça, a RCA não desistiu. Sarnoff cortou relações com empresas que licenciavam tecnologia de Farnsworth, isolando-o ainda mais do mercado. Em 1935, Farnsworth demonstrou um sistema de televisão totalmente funcional. Mas por causa da disputa com a RCA, nenhum investidor americano quis financiar a produção em escala. Ele viajou para a Europa em busca de parceiros. Na Alemanha, sua tecnologia de Image Dissector foi licenciada e usada para transmitir as Olimpíadas de Berlim, em 1936. Em 1939, após perder a última apelação, a RCA finalmente cedeu. Pagou $1 milhão para licenciar as patentes de Farnsworth. Foi a primeira vez na história da empresa que isso aconteceu. Mas naquele mesmo ano, na Feira Mundial de Nova York, foi Sarnoff quem subiu ao palco para apresentar a televisão ao público americano. O nome de Farnsworth praticamente não foi mencionado. Pensa nisso. O homem que inventou a televisão teve que processar uma das maiores empresas do país, só para ser reconhecido como inventor. E ainda assim, quem apresentou a TV ao mundo, na Feira Mundial de 1939, foi o cara que tentou tirar a patente dele. É oficial. Vencer no tribunal e vencer na história são coisas completamente diferentes. A Segunda Guerra Mundial interrompeu a produção comercial de televisores. Quando o mercado finalmente decolou, no pós-guerra, as patentes originais de Farnsworth já estavam perto de expirar. Ele havia gasto a maior parte da fortuna, ganha na batalha judicial, pagando advogados e financiando suas próprias pesquisas. A Farnsworth Television and Radio Corporation nunca decolou financeiramente. Nas décadas seguintes, a RCA e Sarnoff se tornaram sinônimos de televisão nos Estados Unidos. O nome Farnsworth foi gradualmente esquecido pelo público geral. Farnsworth enfrentou depressão e problemas de saúde nos anos seguintes. Ele chegou a ser hospitalizado, exausto pela batalha que havia vencido no papel, mas perdido na prática. Ele se voltou para outras áreas de pesquisa, incluindo fusão nuclear, buscando, até o fim da vida, um novo propósito científico que não estivesse manchado pela batalha da televisão. Por décadas, livros de história e enciclopédias atribuíam a invenção da televisão a Vladimir Zworykin e a RCA, mesmo a justiça americana já tendo decidido o contrário em 1934. Quem ganha uma batalha legal nem sempre ganha a narrativa popular. Sarnoff tinha algo que Farnsworth nunca teve: um departamento inteiro dedicado a controlar como a história seria contada. Em 1957, Farnsworth apareceu, sem ser reconhecido, num programa de televisão popular da época. O apresentador perguntou ao público se alguém sabia quem ele era. Quase ninguém sabia. Só décadas depois, com pesquisas históricas mais aprofundadas, o nome de Farnsworth começou a ser devidamente reconhecido como o verdadeiro inventor da televisão eletrônica. Hoje, ele aparece em selos postais, museus e livros didáticos como o pai da televisão. Mas essa justiça histórica chegou décadas depois da sua morte, em 1971. Essa história me faz pensar numa coisa: quantos outros inventores nós simplesmente não conhecemos,
porque perderam não a batalha técnica, mas a batalha de quem contou a história depois. Farnsworth teve sorte de ser corrigido. Quantos outros não tiveram? Cada televisor, cada câmera digital, cada sensor de imagem que existe hoje carrega, em alguma medida, princípios que Farnsworth imaginou enquanto arava um campo de batatas. Da lente microscópica do futuro, olhamos para o passado. A tecnologia nos conecta às raízes da nossa história. Ele nunca quis ser famoso. Em entrevistas, dizia ver a televisão com sentimentos contraditórios. Reconhecia o poder da invenção, mas também temia o uso que seria feito dela. Em certo sentido, sua história é mais sobre integridade do que sobre fama. Ele recusou uma fortuna para manter o controle da sua ideia e pagou um preço pessoal enorme por essa escolha. Talvez a verdadeira pergunta não seja por que ele foi esquecido. Seja porque demoramos tanto para lembrar. As suas invenções transformaram milhões de vidas. Sim, ele é uma verdadeira inspiração para todos nós. E essa foi a história de Philo Farnsworth, o homem que inventou a televisão e quase não levou o crédito por isso. Me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar dele antes desse vídeo? No próximo episódio da série Os Gênios que o Mundo Tentou Calar, vamos conhecer o homem que inventou uma máquina que está em praticamente todo o escritório do mundo e quase morreu de fome enquanto tentava vendê-la. Deixa o like, se inscreve no Foco Total 72 e ativa o sininho. Até o próximo!